O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o apresentador de TV Luciano Huck iniciaram conversas para formar uma aliança, possivelmente ou não, na eleição presidencial de 2022. A ideia é montar uma chapa que faça frente ao presidente Jair Bolsonaro. Moro e Huck se encontraram no apartamento de Moro, em Curitiba, no dia 30 de outubro. De acordo com a Folha, não ficou definido quem seria o cabeça de chapa e quem seria o vice. A reportagem aponta ainda para a possível união dos dois com o governador de São Paulo, João Dória, que recebeu Moro para um jantar em sua casa em setembro para discutir a conjuntura política. Em entrevista ao Globo, Moro confirmou que o encontro com Huck tem ocorrido, mas disse que isso não significa que ele vai ser candidato. Ele disse o seguinte, abro aspas, é meu desejo, como de muita gente, que em 2022 tenhamos alternativas não polarizadas. Qualquer candidato que apele para o discurso de ódio não é um bom candidato. Fecho aspas. O ex-ministro ainda disse que, além de Dória e Huck, outros bons candidatos de centro seriam Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo. Em entrevista à Veja, Maia confirmou que existe uma articulação em torno de um nome de centro para 2022 e disse que o DEM prefere Luciano Huck a João Dória. Rodrigo Maia afirmou à Folha que a chance de apoiar uma chapa com Sérgio Moro é zero. Ele disse, aspas, não posso apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema direita. Moro já defendeu ideias e divide a parte do eleitorado de extrema-direita com o Bolsonaro. Por isso ele cai nas pesquisas quando disputa com o presidente. Fecho aspas. Segundo o Globo, Luciano Huck e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, almoçaram juntos hoje na Casa do Deputado, no Rio. Provável candidato presidencial em 2022, Ciro Gomes, disse hoje que Huck e Sérgio Moro não têm legitimidade para assumir a presidência. Diz que o apresentador não tem preparo e que o ex-ministro é fascista e malandro. Palavras do Ciro, abro aspas, Moro vendeu a toga em troca de um cargo e é um cara da extrema-direita. O Moro se veste como os fascistas italianos da década de 30. O Moro é fascista. Fecho aspas. Ciro Gomes confirmou hoje o reencontro que teve com Lula em setembro. Segundo o pedetista, a conversa foi muito franca mesmo, mas evitou falar em pazes com o ex-presidiário. Abro aspas de novo. Usando uma expressão popular, lavamos a roupa suja para valer. Continuamos como estávamos antes de conversar, mas a mim me agrada a ideia de que a gente faça política conversando. Fecho aspas. Ainda tem mais repercussão a respeito dessas conversas, mas eu quero ouvir Mário Sabino a respeito disso. Eu acho curioso, né, Mário? Que mera notícia sobre conversas a respeito de 2022 tenham gerado reações histéricas. Você escreveu um texto no Antagonista, pouco antes da gente começar aqui, o Papo Antagonista de hoje, ele foi publicado, dizendo que o medo une esse pessoal contra o Sérgio Moro. Eu também, é a minha opinião. E aí? Não, mas está evidente, né? A reação desproporcional, né? À notícia que a Folha deu do almoço do Luciano Huck com o Sérgio Moro, depois a entrevista que o Sérgio Moro deu ao Globo, é uma reação desproporcional. Eu acho que esse almoço hoje com o Luciano Huck, do Rodrigo Maia, teve um caráter quase emergencial, como eu escrevi, né? Assim, foi um negócio de louco. No Ciro Gomes, o Fábio Faria também, o ministro da propaganda do Bolsonaro. Foi a gente tem tweet aí do ministro da propaganda, deixa eu ler aqui, Mário. Não basta trair no governo, trair na saída. Tem que continuar flertando com a traição. É um triplo mortal carpado. Ele fala isso como se ele fosse bolsonarista de raiz, né? Não, e depois é o seguinte, peraí, tá bom, traiu e depois não acabou a vida amorosa, isso? Não pode mais? O divorciado não pode mais ter nenhuma vida amorosa, tem que ficar fiel a ex o tempo inteiro? Então, isso é uma pataquada sem tamanho. Agora, o medo do Moro em 2022 é evidente, como eu falei, porque o Moro tem voto, né, até o momento, não conseguiram destruir o Moro. Essa história de que ele perde voto quando disputa com o Bolsonaro não é o que as pesquisas mostram. Exatamente. Não é verdade, o Rodrigo Maia. Obviamente, todo o establishment político está contra o Moro, porque o Moro prendeu boa parte do establishment político. Exato. Então não é. E agora é engraçado, né? Você vê o Rodrigo Maia com o mesmo discurso do Lula. Exatamente. Né, chamaando o Moro de extrema-direita. Quem prende bandido é extremista de direita agora? Mas olha, escuta, o extrema-direita, quem é de extrema-direita chora ou lamenta ou faz o elogio fúnebre da morte da Ruth Ginsburg nos Estados Unidos, a juíza que é um ícone da esquerda. Olha, basta ler, viu, pessoal? Basta ler, aliás, eu recomendo que vocês assinem, basta ler a coluna do Moro na Cruzoé para você perceber que o rapaz não é de extrema-direita, muito pelo contrário.
né? Tanto que o Bolsonaro o acusa de ser de esquerda, né? E o Luciano Huck, que está, enfim, na centro-esquerda, aparentemente, né? Porque as convicções do Luciano Huck também duram o tempo de um comercial de TV, né? Porque ele foi conversar com o... Tem convicções ali? Pois é, não sei, porque ele foi conversar com o Moro, né? E depois desse almoço com o Rodrigo Maia de hoje, ele fez questão de dizer que estava na turma dele. Eu sou dessa turma, foi alguma coisa assim que ele falou. Então, assim, o cara diz uma coisa num dia, depois no outro dia diz outra, né? Então, assim, mas de qualquer maneira, o Luciano Huck, ele tem posições de centro, que seriam de centro-esquerda, né? Porque, inclusive, tem que atender ali o pessoal de Ipanema e do Leblon, que é a única coisa que importa nesse país, né? É o que pensa o pessoal de Ipanema e do Leblon. Pois é, até só fazer um parêntese, Mário. Pelo que eu vi de reação nas redes sociais, na internet, a minha impressão é de que a turma que anda com o Luciano Huck é mais à esquerda, evidentemente, e repudia o Sérgio Moro, sim, porque mesmo que tenha tentado se descolar do PT, por ele ter prendido políticos, mandado prender, né, políticos ladrões e que estavam no campo da esquerda, mas ainda tem aquela dor de cotovelo. E aí vai lá, recrimina a atitude dele, e ele certamente balança e aí já quer acenar para o outro lado. Olha, veja, o sujeito mandou prender o grande líder, o grande timoneiro, né? Como chefe da organização criminosa, que agora vão querer, obviamente, anular, né? Todo esse pessoal anti-Lava Jato, anti-Moro. Eu não sei se o Moro dará um bom presidente, entendeu? Eu não sei, não faço a menor ideia. Né? Mas agora, o que está claro é que esse pessoal se pela de medo, porque o Moro não tem mais poder de polícia, poder de justiça, não é mais juiz. Qual é o medo agora que tem do Moro? É o medo da popularidade que o Moro tem. É um cara, como eu escrevi, sem cargo, sem partido, sem dinheiro, né? E sem poder. O que ele tem? Ele tem voto. Então essa reação desproporcional dessa gente é só por causa disso. Ele tem voto e as pessoas que votam nele, piamente ou não, acreditam que o Moro pode limpar o Brasil, modificar o Brasil, mudar o Brasil, que é uma promessa que vem sendo feita desde a proclamação da República, né? E nada acontece, tudo continua a mesma porcaria como sempre foi. Agora, tem essa crença, como havia uma crença também no Bolsonaro. O Moro, politicamente, eu acho que ele é um cara de centro, e tem algumas posições até de esquerda. Ele não tem posição de esquerda quanto à segurança pública. E espero que não tenha também em relação à economia. Aparentemente não tem. Né? Mas o Moro não compartilha de algumas bandeiras da esquerda, inclusive na questão comportamental, né? Dos costumes. Não é então, assim, chamar o Moro de extrema-direita, gente, não vai colar, viu, Maia? Assim como não colou quando o Lula chamou, isso aí não cola. Procura outra, porque essa aí não vai dar certo, não. Você falou pelo menos na economia, ele já em videoconferência, em entrevistas, já defendeu assim, bandeiras liberais na economia. Agora, há outras questões, evidentemente, em que ele vira alvo dos bolsonaristas, assim como o Luciano Huck também é um alvo de parte da direita aí na internet, que é crítica ao Bolsonaro, mas que não quer que uma figura como o Moro se una a alguém mais à esquerda como Luciano Huck. Então, no debate público, cada um vai puxando por um lado e mostra que essa eleição de 2022 vai ter uma grande comoção nacional e as alianças a se formarem até lá também serão alvo de muita discussão. Mas é porque aqui se esquece, as coisas mais básicas são esquecidas, né? Você imaginar que o Moro é de esquerda, sendo que um dos partidos que ele cogita do qual ele aderir, né? O qual ele cogita aderir, é o PPS, que é um filhote do Partido Comunista, PCB, né? Roberto Freire, PPS, Roberto Freire é morista. Imaginar que o Roberto Freire, que tem uma trajetória na esquerda, vai apoiar um sujeito de extrema direita, é porque eles contam com a ignorância do público, com o esquecimento, né? Não existe esse troço, né? Esses blogs sujos, por exemplo, quando a gente começou no Antagonista também, eles classificam a gente de extrema-direita. É uma maneira de tentar desqualificar o adversário. Isso não tem nada a ver. Truque velho. Agora, que o presidente da Câmara faça isso é vergonhoso, né? Porque ele não está... Ele pode ter todas as reticências em relação ao Moro, mas ele não pode mentir, né? No aspecto político, né? Isso é uma mentira que o Moro é de extrema direita.
É uma mentira petista que agora está na boca de um sujeito do DEM, que era aquele partido, Felipe, vamos lembrar, que o Lula queria extirpar, né? Por ser a direita da direita, na época que o Lula era presidente. Então, porque para o PT, o PSDB era a direita. Pois que tivesse ali aliás, a direita do PT, mesmo no campo da esquerda, chamava de direita. Aliás, o Luciano Huck é a nova versão do PSDB, uma versão repaginada do PSDB. O Luciano Huck é um sujeito que, enfim, comunga do ideário social-democrata, né? do PSDB e amigo lá de muita gente. Exatamente. Mas se vocês virem o debate público hoje, principalmente na internet, nas redes sociais, é uma salada de conceitos ideológicos. E eu sempre gosto de lembrar que há questões que estão muito acima da disputa ideológica. A pandemia veio mostrar isso, inclusive. Uma questão de saúde pública, não é uma questão de direita, esquerda, de centro. E há várias outras que precisam ser resolvidas com sensatez, com bom senso, muitas vezes com empatia pessoal também, porque são problemas vitais, literalmente. Então é preciso sempre lembrar disso. O Moro tem tido um posicionamento menos polarizador, vamos dizer assim, já que essa palavra é tão usada no debate público brasileiro, a polarização. Então, por exemplo, agora na eleição americana, ele reconheceu a vitória do Joe Biden, pregou que é um momento de união e tal, já se distinguindo do Jair Bolsonaro, procurando esse discurso mais conciliador, que foi o discurso da vitória do Joe Biden, embora eu sempre registro aqui que o Partido Democrata tem lá os seus radicais de esquerda e vamos ver qual é a ala do Partido Democrata que vai prevalecer, o que o Joe Biden vai seguir no seu governo. Porque tem lá até o Bernie Sanders, o socialista confesso, está lá no Partido Democrata. Então há outras vozes, outras bandeiras sobre as quais a gente precisa sempre exercer a vigilância. No Brasil existe muito deslumbre com político, deslumbre com uma corrente ideológica e um corporativismo ideológico muitas vezes, que as pessoas ficam passando pano para qualquer sujeira de uma pessoa que diz representar aquela bandeira. Então aqui a gente vai vigiar todos os governos da maneira como eles forem. Certo, Mário? É isso aí. É que às vezes pedir bom senso no Brasil assim é chover no molhado, né? Não adianta muito. Repetir sempre a mesma coisa sem muito resultado. O que é importante é escapar justamente do falseamento, né? Do discurso, das definições que esses caras procuram emprestar a determinados personagens. Eu diria que o Moro polariza. Sabe por quê? Porque é todo mundo contra o Moro. Não, ele polariza, sem dúvida. Estou falando que ele tenta adotar um discurso não conciliador. Ideológico. A retórica dele nesse momento é essa. Mas que a figura dele polariza, não resta a figura dele polariza. Agora, é aquilo. Vai se viabilizar como candidato? Não sei. Não sei se foi muito inteligente da parte dele almoçar com o Luciano Huck, mas também não sou eu aqui, não sou conselheiro de ninguém. Né? Certamente foi inteligente da parte do Luciano Huck fazer isso. Né?